neste espaço televisivo e para já vamos olhar para um dos temas que trazemos para este primeiro dia de governação, que tem a ver com a situação de emergência no nosso país. A época chuvosa começa em outubro e estende-se até abril. Nesta altura o país já efetivamente está no pico daquilo que são os impactos das chuvas, os eventos ciclónicos também. Começo por o Rengo. Como é que tem estado a acompanhar efetivamente este momento difícil que tem sido cíclico praticamente para o povo moçambicano? De facto, é um momento muito conturbado. De salientar que Moçambique, nos últimos, desde o ano passado até este ano, está a atravessar por momentos muito difíceis. Não bastou apenas a Covid-19, que até hoje continua a fazer estragos no país, mas temos esse detalhe que é a própria chuva. Que eu lembro no passado, os nossos antepassados até faziam orações para que pudesse chover. E hoje os moçambicanos fazem orações para que não chova mais. Mas tudo isso deve-se ao fato da forma como o ordenamento territorial é feito no nosso contexto moçambicano. Nós marginalizamos o meio ambiente de tal forma que pequena tempestade que há tem que fazer estragos. Para quem conhece a Matolagar, exatamente quando estiver na escola secundária da Machava, acho que é o sítio mais popular, indo em direção a Sosmol, tem ali um entrocamento que é denominado de Mafureira. Eu acho que todos os anos há reabilitações naquele ponto. Mas, no entanto, nunca se resolveu o problema daquele espaço. Ou seja, as estradas construídas pelo atual governo, para não falar da edilidade, comparativamente àquelas estradas feitas pelo colono, eu vejo na Liberdade algumas estradas, algumas ruas, onde foi o colono que construiu, até lá tem algumas situações de estarem intactas. Ou seja, o nível de construção é inédito. De eu ter nascido, ter encontrado estradas e até data hoje estarem bem. No entanto, tem estradas que são feitas em Moçambique, que só duram 2 anos ou muito menos. O exemplo claro é ali na Mafureira. Mas outro detalhe, o que eu disse na minha introdução, tem a ver com o ordenamento territorial, é que normalmente o Conselho Municipal, primeiro, deixa as pessoas ocuparem os espaços, depois é que vai colocar lá aquela chapa proibida a construção de casas, zona propensa a inundações. Ou seja, deixou a população ocupar de forma desordenada. Um município que tem chefe do quarteirão, que pressupõe que o chefe do quarteirão possa monitorar esses detalhes. É importante aqui frisar que quem governa este país, o presidente do município, pertence a um partido de Frelimo. Eles são grandes engenheiros em termos de cometer a fraude. Lembremos que no passado foram peritos a recolher aquilo que chamam os cartões de eleitor para poder perpetuar lá uma fraude. Por que não usaram essas mesmas técnicas? Onde os chefes do quarteirão eram chamados a usar essas técnicas para fazer a fraude, era só aplicar os mesmos, que olha, qualquer situação de ocupação desordenada neste território, e nos informe. Se existisse esse nível de interesse, nós não íamos estar a precisar de um Carlos Serra e ser o único a ter que lutar pelo meio ambiente. Um outro dado que eu queria deixar claro em relação a isso, além dos estragos que essas águas fazem para as moradias, que as pessoas não podem sair das suas casas, tiveram que abandonar as zonas, tem as próprias estradas que foram destruídas por causa das valas de drenagem. Ou seja, nós gastamos muito dinheiro em construir as estradas, ao não colocar valas de drenagem, aos poucos, primeiro, a estrada nas bermas vai se corroendo nas extremidades e, em contrapartida, as águas não têm um destino. Assim como está a cidade, se as águas tivessem um destino, nós não teríamos aquele problema que está. O outro exemplo que eu quero trazer para o telespectador é para quem conhece a via dos chapas que saem da escola secundária da Machava para a terminal do Bedene. Nós temos aquela via, para quem vai à escola secundária de Bedene, que é a Mesquita, em que já está, eu desafio agora a Strong Life a ir para lá, sem exagero, próximo à escola secundária de Bedene, está a 2 metros de profundidade de erosão. Ou seja, desde 2000, que nunca recebeu uma intervenção por parte da idilidade, e até data hoje foi aumentando, até chegar 2 metros. Se tu passas por aquela erosão, tu afundas, olhas as casas a um certo nível
que está em paralelo com a sua cabeça, sinal que está acima de 2 metros de profundidade. Mas temos o Vale do Inflene, que está em menos de 500 metros, quando estamos, eu penso que são armazéns de Namancha, próximo ao campo de Natural. Para quem vai mesmo ao terminal dos Chapas de Bedene, atrás daquele armazém, nós temos ali o Vale do Inflene, que são menos de 500 metros. Era muito simples, se o município tivesse interesse, em direcionar aquelas águas pluviais das estradas justamente para aquele Vale do Inflene. São menos de 500 metros que ia gastar, ia direcionar a água e ali poder criar até uma empresa do próprio município para a criação, por exemplo, do peixe, que eu se frisei aqui num programa, que é o mussopo, chamam de mussopo, em Sofala, que eu penso chamam de Nchafintima, e na minha língua chamamos do mucade. Um peixe que sobrevive a águas negras. Quer dizer, é falta de interesse do governo em fazer isso. E a África do Sul compra muito aquele peixe. Ele é muito valorizado lá. A partir dessa represa que seria criada para a acumulação daquelas águas pluviais das estradas, teríamos moradias não inundadas, teríamos estradas em condições e teríamos uma fonte de renda para o município. Engenheiro Mourinho, o governo, quando fez projeções da época chuvosa e ciclónica, falava aproximadamente de 1,6 milhões de pessoas a serem afetadas pelas calamidades. Estamos a falar aqui de uma situação em que, não só na capital do país, o Rengo estava a evocar a cidade da Matola, mas a época chuvosa também se faz sentir já um pouco pelo todo o país. Em termos de intervenções governamentais, como é que tem estado a acompanhar? Que avaliação faz a esta altura, tendo em conta as projeções já feitas? Muito obrigado. É verdade que a época chuvosa em Moçambique iniciou em outubro. E, aliás, oficialmente, entre outubro e abril do ano seguinte, não estamos em Moçambique, portanto, é época chuvosa. Mas é que esta época chuvosa, neste ano, particularmente, ela aparece de forma, digamos, muito atípica, porque aparece com algumas doses, digamos assim, de ciclones e de ventos fortes. Portanto, isto eu penso que insere-se, acima de tudo, naquilo que chamamos de mudanças climáticas, que está a afetar o mundo todo. Porque se tivermos como comparação períodos, por exemplo, há uns 20, 30 anos atrás, os ventos, o clima não tinha este comportamento. Nota-se que houve agora uma alteração muito grande em relação ao comportamento do clima e os estragos, os danos que tem estado a fazer. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, não só efetivamente aqui na região sul, que está-se a fazer sentir, portanto, o efeito das chuvas, portanto, o efeito nefasto das chuvas, mas também temos na região centro e algumas províncias do norte também, estou a falar em Niassa, que neste momento está a chover torrencialmente. Mas eu queria aqui falar particularmente em relação ao distrito de Buzi, onde na província de Sofala é o epicentro mesmo dos estragos em termos de estragos, em termos de cheias, de alagamento, para além da beira capital. Foram afetadas 2.000 pessoas, logo as primeiras estatísticas que o governo fez, e depois 1.500 pessoas foram resgatadas da zona de risco, mas também não se circunscreve apenas em cheias, mas temos, acima de tudo, o que é mais preocupante, é que áreas de cultivos e algumas culturas que já tinham sido plantadas e que ficaram agora submersas e consideradas perdidas. Estamos a falar qualquer coisa como 1.650 hectares de culturas diversas, portanto submersas, então estão perdidas, e isto é prenúncio da fome, naturalmente. Sabemos que a maior parte da nossa população é essencialmente camponesa, e de maneiras que com esta perda é extremamente grande, para além da danificação de casas, edifícios e também de mortes de algumas pessoas que a água levou e que lamentamos, portanto, a perda de vidas. Mas em termos de resposta, sente que a esta altura o governo está a conseguir para efetivamente ser eficaz na resposta aos impactos? Estamos a falar de locais já com população sitiada, alguns locais intransitáveis. Como é que o Estado tem estado a responder a estes desafios que são cíclicos? Prontos. Perante esta situação, naturalmente, nós temos estado a assistir que o órgão que tem estado a supervisionar questões de calamidade, portanto, estou a falar do Gabinete para o combate a calamidades, eles estão no terreno, sem dúvida nenhuma, quer para apelar à população, quer também para resgatar a população. Eu, no início da minha intervenção, eu disse que logo o primeiro balanço foram 2.000 pessoas que ficaram afetadas, mas foram também resgatadas através do SINOI, foram resgatadas 1.500 das zonas de risco, estou a falar mais na zona central, centro-sul de Sofala,
E eu estou a citar esta zona porque é uma zona, é epicentro, portanto, onde esta situação de calamitosa se fez mais sentir. Mas também eu disse que as equipas, portanto, da gestão de calamidades estão estendidas por todo o país e estão a dar resposta, portanto, naquilo que eles devem fazer, quer em termos de salvar as pessoas que estão nas zonas já inundadas e quer também a dar abrigo e recentemente reassentar pessoas. Portanto, este exercício tem estado a ser feito pelo governo, sim. Tem o mesmo entendimento, António Muxanga, o governo está a ser eficaz, está efetivamente a mostrar aqui alguma prontidão. Hoje já temos a nova designação, Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Até que ponto esta instituição está a responder com aquilo que são os desafios cíclicos dos impactos das chuvas, mas também dos eventos extremos? Vamos olhar para a província de Gaza, o rio Limpopo praticamente transbordou, algumas regiões que efetivamente também lá estão intransitáveis e população sitiada. Muito obrigado. Queria agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado. Apresentar sentimentos de pesar à família do John Massinga, o John e Filhos, que faleceu antes de ontem e que hoje foi a enterrar, e estender o meu abraço à sua família. Indo concretamente à questão que me colocas, é muito delicado, porque a partir do ano 2000 comecei a prestar muita atenção. De 2000 até cá, nunca houve um ano em que não houve problemas. Só que nos outros anos, fora estes últimos dois, a situação não era nacional. Era ou região centro, ou era Tete, ou era províncias do norte, Cabo Delgado, Nampula, Niassa. Mas hoje em dia a situação é do Rovuma ao Maputo. A situação está-se a complicar. Há a tentativa de uma resposta pelo governo, mas a resposta não é satisfatória. Porque deveria ter-se trabalhado mais na questão de prevenção. O que está-se a fazer agora, está-se a trabalhar no processo de falar, e fingir, e simular. Digo isto porque o colega, o Rego, estava a falar aqui de pessoas que ocuparam espaços de água. Ora, no 15, para quem desvia para Kobe, há umas bombas novas que estão ali. Aquelas bombas bloquearam o espaço de onde passava água. Há um supermercado que está a seguir, também bloqueou um espaço onde passava água. Há uma obra de rede de chão primeiro andar, do lado de quem vai a Matelagar, também bloqueou um espaço onde a água passava. Quem autorizou a construção daquelas infraestruturas? Aqueles empresários invadiram aquele terreno? É mentira. O presidente do município de Matola tem que parar de mentir para o povo, porque o povo não é tão criança. Passei hoje do Santos, quando vinha lá, da homenagem ao John e Filhos. A primeira situação que encontrei, quando sais da casa de John e Filhos, há uma vala que agora está cheia de capim porque ninguém limpa. Então, a água, tanto da zona baixa como a água que vem lá de cima, da cidade, junta-se e tinha bloqueado a rua. A família Massinga é que teve o trabalho de andar a limpar a rua para permitir que os carros que vão homenagear o seu ente querido pudessem chegar lá. Não vi ninguém do município. Era a família Massinga que estava a fazer a limpeza para permitir que todo tipo de viaturas passasse até em Pazol. Em que sociedade estamos? Passei do Mercado Santos, ali mesmo próximo de onde o Coça vende cimentos. Há duas covas muito grandes que até alguém chegou a propor que uma das covas devia chamar Calixto Coça e outra devia receber o nome do presidente da Assembleia Municipal, como sendo as pessoas mais importantes. Então todas as covas que andam no perímetro da cidade da Matola devem ser distribuídas pelos nomes dos vereadores e dirigentes do município, pelo menos para dar a entender que cada um tem que, por cada semana, aturar uma cova para tentar tapar. A qualidade das estradas que são feitas deixa muito a desejar. O Rego falava aqui de estradas feitas no tempo colonial na Liberdade. Houve algumas estradas que a Frelimo fez no tempo de Zé Moiano, quando era governador da província de Maputo e Cidade, na zona do Trevo. Para quem entra da antiga Frigo, para ir dar a Machava, lá na Casa Branca, há um sítio ali onde houve uma alcatroada mal feita, com pedra muito grossa.
mas aquelas estradas estão a resistir. Do que as tantas outras que foram feitas por engenheiros saídos das nossas universidades. Nessa altura, acredito que engenheiro negro não existia nenhum das estradas. Haviam apenas técnicos e alguns brancos mal criados da Tâmega, que só tinham quarta classe, mas faziam melhores estradas do que nós estamos a assistir hoje. A falta da criação de drenagem nas nossas cidades é um problema a sério. O nosso governo não sabe planificar uma estrada com qualidade. Todas as estradas buracadas na Matola é a mesma empresa que está a fazer, JJR. A estrada Maleice, Majacase, Macuacua, é JJR que está a fazer. Na zona entre Majacase e Macuacua, a estrada não tem 5 anos, já está de qualquer maneira, já começaram a colocar remendos. É a mesma JJR que fez o troço que sai do cruzamento de Matola-Gar para vai dar Machanté. Ali no cruzamento, também há umas tantas covas que dão, pelo menos, para enumerar todas as variações da Matola, dando o nome de cada vereador a cada cova que anda naquele sítio. A maternidade da Matola-Gar, que é o espelho de serviços de saúde naquela zona. A água entrou dentro da maternidade. Por que não se pode fazer um canal ali para escoar aquelas águas? E por que as águas ficam ali? Porque com a criação da circular, a água que cai cá já não consegue atravessar para onde a água deve ter ido. Quando você anda na linha da Matola-Gar-Kobe, com simples enxada, as pessoas conseguiram abrir com enxada ou com pá. A água começa a indicar onde quer ir. Portanto, estamos a falar aqui de falta de vontade para fazer as coisas acontecerem. O que é que estará a falhar para que todos os anos tenhamos os mesmos problemas, tenhamos que acrescentar as pessoas? Hoje já fala-se, já que toca a Matola, ouvi o presidente do município da Matola a dizer que há que destruir algumas habitações, algumas vedações, efetivamente, para que possa-se criar canais para a água correr. O que é que está a falhar? Há zonas onde não é preciso fazer partir nada. O presidente do município da Matola não fez limpeza. Ali próximo da CMC. Só agora, com chuva, começaram a fazer limpeza da vala. Não sabiam que havia de haver esta época. Os meses de setembro, outubro, novembro, até o próprio mês de dezembro, o que os municípios já andaram a fazer? Por que não fizeram a limpeza das valas? O que é que obsta, por exemplo, na zona da Liberdade, que a vala, pelo menos por siga, da escola, chamada Escola Secundária da Liberdade, Escola dos Chineses, para pelo menos vir até onde há bloqueio? Pelo menos limpar a zona onde está limpo para dizer que aqui já não estamos a conseguir porque este construiu uma coisa. Esses senhores estão a dançar nhau sem máscara. Quer dizer, com máscara sem penas. Eles comem daquilo ali, comem desta sujeira. Por exemplo, já por 3 vezes reabilitaram a zona que o Rego estava referindo a Mafreira. Ficaram com comissão. Agora, de novo, onde ir tirar dinheiro dos cofres do estado de emergência para ficarem com a comissão. O mesmo problema está-se a dar em Boane, na tal ponte de Mazambanini. Nunca se preocuparam em fazer uma ponte de valor ali. E aquela ponte é muito importante. Se aquela ponte desabar e haver uma situação qualquer na estação de tratamento de águas, não há guindaste cá de entrar lá para socorrer-nos. Ninguém quer fazer nada porque eles comem daquilo. Agora, temos uma situação que é atípica. Aquela do Belo Horizonte. Conforme vimos onde é que a água chegou. Mas aquilo deriva-se de quê? Porque não estão a direcionar a água. A água precisa de ser educada. Se você quer dizer à água que a água não pode andar daqui, tem que dizer à água que você tem que desviar, andar deste lado. E a água vai seguir. Não é isso que se faz. O que se faz é bloquear onde a água deveria andar. E a água não vai permitir isso. Então, este é um problema da própria postura de toda pessoa que se chama Frelimo. Eu já não encontro outra linguagem senão essa. Esta questão de construir cidades, construir estradas e não fazer drenagem, só é possível aqui no meu país. Nós temos problemas na cidade de Maputo, temos problemas na cidade da Matola, temos problemas em Boane, temos problemas em Maracuene, temos problemas em Xaixai, temos problemas no Choco, temos problemas no Chubut. Quer dizer, todo o país é totalmente generalizado. Os números estão-se a avançar. O governo não sabe
quantos hectares de produtos agrícolas foram atingidos. E o governo nem sabe que tipo de produtos agrícolas foram atingidos. Ora, eu, no dia de 27 a 31 de janeiro, estava a trabalhar em Gaza. Visitei Massindir, comecei a ver qual era o cenário das cheias. Ainda havia anotações na cidade de Chocó. A água ainda não tinha invadido o leito do rio. Mas agora a água já invadiu o leito do rio Limpopo. Voltei a ir a Gaza no domingo passado, faleceu um sobrinho meu. O rio Nkomati também e Kolwani já invadiram o leito do rio. Através da imprensa, vi imagens do rio Moveni já invadiu o leito do rio. O rio Maputo invadiu o leito. O Mumbeluzi invadiu. Quanta gente só nesta região sul perdeu seus produtos, tendo em conta a seca de que nós vínhamos, onde se aconselhava as pessoas a produzirem nas margens dos rios. Só na região sul, só mais de 20 mil pessoas estão afetadas. E se nós adicionarmos o número das pessoas de Manica, Sofala, Zambésia, Nampula, Niassa, acho que a situação está... O impacto é devastador, de facto. O governo diz que está no terreno, está a fazer levantamentos, está a fazer monitoria para, de facto, apurar o número real dos estragos causados pelas chuvas. Mas vamos para possíveis soluções, engenheiro Mourinho. Efetivamente, o que é que se pode fazer? Estamos a falar de canais em que sabemos de antemão que, pela natureza, esses locais vão ficar inundados, vão ficar submersos. Que engenharia deve ser feita para esses locais? Estamos a falar do rio Limpopo, do rio Nkomati, que fala-se até de desaparecimento dos militares que estavam a fazer um trabalho ali para ver se há condições de transitabilidade. O que é que está a faltar, pelo menos uma vez ao ano, para nós termos aqui um dique construído para a retenção das águas? Um meio possível para efetivamente reduzirmos aquilo que são os impactos das águas nos locais de risco? Em termos de soluções, o que é que eu parece-me dizer é o seguinte: sabemos que essa questão das cheias em Moçambique é cíclica. Nós temos de outubro a abril do ano seguinte problemas de chuvas, e as chuvas têm sido cada vez mais diluvianas, né? Têm sido cada vez mais severas. E então eu penso que nós, e sabido isso, naturalmente nós podemos elaborar um plano de ação, no sentido de desenhar planos no sentido de, por exemplo, primeiro, as pessoas que vivem nas zonas ribeirinhas, que vivem nas zonas propensas, as coisas serem interditas de lá viver e serem reassentadas em zonas mais seguras. Primeira questão. Segundo, todo tipo de obras que se fizer deve sempre respeitar a engenharia, portanto, de evocação das águas, de drenagem, como o meu colega aqui falou, exatamente, eu partilho essa ideia. Portanto, eu penso que, doravante, as construções e tudo tem que ter em conta, portanto, que as cheias e as chuvas torrenciais são cíclicas em Moçambique. Porque, sinceramente, se nós em cada ano temos os mesmos desastres assim, repetitivos, alguma coisa não estamos a fazer bem. Então, eu penso que, como uma proposta, nós devemos sempre desenhar qualquer tipo de projeto, tendo em conta sempre que o fator chuvas é cíclico em Moçambique, e isto deve ter sido levar-se isso em conta sem dúvida nenhuma. Mas será que o governo tem estratégia ao nível central e que essa estratégia também vai ao encontro daquilo que é o sistema, o programa de governação das autarquias? Olha, se formos a ver daqui a 4 anos, de 4 anos esta parte, tem estado o órgão que gere as questões de acidente, que agora tem um novo nome, que é Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Então, tem estado a fazer este trabalho no sentido de alertar as pessoas para não saírem das zonas baixas, acima de tudo. Tanto mais que o governo já lançou este apelo à população. As zonas baixas muitas vezes servem para as populações poderem plantar as suas culturas como hortícolas e tal, mas para viver já não. Isto resulta, portanto, de um pacote de medidas que o governo já tem desenhado para evitar com que as populações anualmente sofram. Mas também vamos reconhecer que há pessoas que são renitentes, se calhar porque estão muito ligadas à terra. Isto também existe. As pessoas gostam de estar onde estão
independentemente de haver, ser propenso a acidentes ou não, e as pessoas voltam para lá novamente. Mas Assistimos estamos a isso. falar, por exemplo, do município da Matola, que hoje diz que precisa de 70 milhões de dólares para resolver o problema de drenagem das águas. Numa governação que está no seu segundo mandato, esses problemas, será que nunca eram vistos? Só hoje é que estamos a ver que efetivamente precisamos de tanto para resolver essa questão de inundações urbanas? Olha, o que eu quero dizer em relação ao município de Matola é o seguinte. Para já, a Matola tem um problema que é a dispersão territorial. Eu sei que o município tem estado a fazer algum trabalho no sentido de limpeza de valas de drenagem e o que pode ter acontecido, aquilo que disse agora aqui o meu colega de painel, é que estão a fazer agora, se calhar, dada a extensão da Matola, uma parte foi feita e agora, e vocês sabem, essa questão de limpeza das valas tem a ver muitas vezes também com alguns hábitos urbanos, em termos de lixo. Quando se deixa lixo, por exemplo, assim ao relento, esse lixo depois vão para as valas de drenagem e naturalmente entupem. Mas eu estou em crer que os municípios têm sempre no seu programa de governação, antes mesmo da época chuvosa, têm estado a fazer esse exercício de limpeza das valas. Pelo menos eu vivo aqui na cidade de Maputo, tenho estado a assistir isso nas épocas pré-chuvosas. Esse trabalho tem sido feito. E, naturalmente, o que pode estar a acontecer na Matola, primeiro, a dispersão territorial, segundo, se calhar, foi feito isso no seu tempo, mas depois o lixo voltou às valas de drenagem. Mas é um exercício, de qualquer forma, o município está a fazer, apesar de que tardiamente e tal, mas tem estado a fazer isso. E eu sei que o município de Maputo, onde eu vivo, eu tenho estado a acompanhar nas épocas pré-chuvosa, há sempre um trabalho e nós vemos homens a limpar as valas de drenagem, justamente que é para, chegado à época chuvosa, poder escoar, portanto, as águas pluviais serem escoadas, portanto, os canais próprios. Desculpa. Agora, mas há uma questão que eu queria aqui dizer é o seguinte, volto a repetir, nas edificações, acima de tudo, quando se atribui doates, é preciso também ter em conta sempre a questão das águas pluviais e, acima de tudo, privilegiar-se, portanto, o trabalho de engenharia em termos de drenagem. Isto é fundamental, porque se nós tivermos drenagens a 100% a funcionar, naturalmente ficam minoradas as situações, portanto, de alagamento nas nossas cidades. Muito brevemente, Mchanga, para finalizarmos este ponto. Os 70 milhões de dólares é um discurso. Se você for a perguntar ao senhor Calixto Costa onde está o estudo que lhe fez chegar a essa conclusão, que tipo de vala vai fazer para cada zona? Será uma vala em forma de retângulo, de quadrado, e será a colocação de manilhas, e será uma vala em forma de V? Quantas pontes serão necessárias para permitir que as pessoas atravessem? Quantas valas principais? Quantas valas secundárias? Nunca vai te dizer isso, Calixto. Esse é um número que ele arranjou só para enganar os incautos. O problema que nós temos em Moçambique é muito sério. Aqui, na cidade de Maputo, já não me recordo, parece que foi no primeiro mandato do Comite, gastou-se muito dinheiro para resolver o problema das cheias na Baixa. Não sei se recorda disso. Gastou-se muito dinheiro aqui, cavou-se aqui na Avenida Guerra Popular, cavou-se ali, na outra avenida, cavou-se, sei lá, conseguiram resolver o problema? Quando está a chover, as pessoas parqueiam as viaturas ali, à frente daquela coisa, do BIM, da antiga sede do BIM, como é que se arranja? A água chega até os joelhos. O que é que aquele dinheiro fez? Receberam comissões, usaram uma engenharia que não é adequada, não há nada resolvido. Fala-se, traz números para eles poderem ter a sua... Quando você olha para um dirigente, ele já primeiro calcula o que tem que ficar no bolso dele. Se calhar este pode estar a precisar de 7 milhões de dólares, então 10% de 70 milhões. Se ele estivesse a precisar de 9 milhões, 90 milhões. Não há nenhum estudo que o presidente do município vai te mostrar para consubstanciar o que está a dizer. Eu, durante as minhas aulas de mestrado, um dos temas que eu tratei foi o problema das vias de acesso na cidade de Maputo. Estudei a Avenida Júlia Sinherera. Uma das conclusões a que eu cheguei na conversa que eu tive com os engenheiros da Direção Nacional das Águas, pessoas que trabalharam com os holandeses e japoneses que projetaram esta vala grande, que anda ali na Avenida João Guixissano. O que se fez foi eliminar-se bacias que já estavam identificadas.
Só no bairro Polana Caniço há 3 bacias que deviam estar lá para a água se acumular e a partir de lá a água descer para o oceano. No bairro de Machaquene tem 2 bacias. No bairro de Chamanculo tem 2 bacias. Não se criou condições. Aquela água primeiro tinha que se juntar a essas bacias e a partir dessas bacias é que tiver que ser canalizada para o mar. Esta era uma cidade ainda em construção. O azar dos moçambicanos é que a independência chegou muito cedo. Se calhar o colono teria feito melhor. Ou se calhar poderia ter piorado, porque até a própria Lisboa, até hoje em dia, tem zonas onde inunda. Mas nós não podemos ficar à espera do colonialista, à espera do saudosismo daqueles velhos que até me perguntam se não conheço o neto de Salazar para vir governar o país, porque os pretos estão-nos a governar, não estão a trazer nada. Então nós não podemos criar este tipo de desespero para o nosso povo. Nós temos que ter soluções, porque eu acho que nós somos capazes. Nós hoje temos internet, viaja-se para muitos países do mundo, conseguimos ver o que os outros fazem. Por que é que nós não podemos aceitar isso? Por que é que nós temos que insistir em trazer empresas nacionais que não têm tecnologia, não têm equipamento, não têm pessoas com conhecimento? E são aldrabões e são burladores. Nós temos que insistir no mesmo aldrabão, no mesmo burlador, alegadamente estamos a valorizar os moçambicanos. Remo, como mitigar este desafio cíclico que os moçambicanos e as zonas urbanas anualmente têm de passar? Rapidamente. Pronto, primeiro, talvez uma solução para o governo. Eles devem adotar, em forma de lei, a educação ambiental deve ser vista como um direito de cidadania. E isso tem que ser implementado nas escolas desde as primeiras classes iniciais. Porque também esse detalhe de deixar as valas com lixo, etc., isso parte também da própria educação. Na Liberdade não há lixo nas valas, está cheio de capim. Exato. Não é população que anda a semear capim dentro da vala. Vai à escola secundária da Liberdade, a de ir apanhar, está cheio de capim. De facto, eu na minha zona em particular, nas ruas, o Conselho Municipal não faz limpeza. Nós é que varremos, cada um acorda, varre o seu quintal e quando pode também pode varrer fora, etc. Se a educação ambiental, se o indivíduo olhar que o meio ambiente em que ele está é um bem comum, algumas coisas poderão reduzir. Mas está claro que existe uma pessoa responsável, existe uma entidade responsável que deve gerir esses fenômenos e que recolhe, digamos, taxas. Tem alguns impostos que nós pagamos para que ele possa gerir. Cabe a esta entidade, em primeira instância, poder minimizar um e outro assunto. Em questões de vasos de drenagem, é falta de vontade do Conselho Municipal, porque eu, em particular, não conheço uma estrada construída pelo atual edil da Matola que tem uma vala de drenagem, ou seja, que tem um começo e tem um fim. Pressupõe-se que a vala de drenagem não é só fazer e terminar. O que nós assistimos é que, às vezes, a vala de drenagem pode começar, por exemplo, na escola secundária da Machava e depois ir terminar na paragem a seguir. Não é nessa perspectiva. As valas de drenagem têm que ter onde inicia e onde termina para dar o destino às águas pluviais. O outro dado é que as estradas, por exemplo, estão a menos de 10 metros. E nós temos manuais aprovados pelos próprios ministérios que geram esses assuntos. Se eles adotarem isso também nas comunidades, em que podem medir com espaços, etc., para prolongar um pouco as estradas, porque passo a passo, essas comunidades, esses bairros, a população vai se expandindo ali aos poucos, e depois temos mais aquele problema de ter que indemnizar as pessoas para poder ter espaços verdes, para poder ter espaços de vários drenagens, para poder ter outro tipo de espaço para poder escoar as águas pluviais das estradas. Então, eu acho que é falta de vontade pelo Conselho Municipal. Eu falo da Matola porque é quando eu vivo, são os problemas que eu convivo com ele dia após dia, e não houve nenhum plano de preparação para essa situação destes eventos. Falo isso porque eu conheço algumas pessoas que vivem, por exemplo, no bairro quilômetro 15, que o deputado Uxanga citou, ali no mercado do 15, mesmo atrás, antes de ter iniciado o período chuvoso, ainda tinha água estagnada lá, tinha casas abandonadas. O outro dado, quando começou a situação da pandemia, foram ter das pessoas das estradas para ir colocar no mercado. Um dos mercados foi o mercado Xissano, que está no bairro de Bonissa. Aquele mercado, a estrutura do bairro sabe que basta chover, pequena chuva, primeiro vai encher aquele campo que está ali ao redor, depois é aquele mercado Xissano. Foram ter das pessoas para aquele local, construíram grandes
barracas, até algumas de placa. Está abandonado mais uma vez. As águas estão lá, fizeram o seu espaço, só estão apenas os sapos a dar voltas por ali. Então é falta de vontade, de interesse e falta de responsabilização. Eu penso que um dos dados fundamentais é que deve haver responsabilização para as pessoas que constroem, assim como também para a edilidade. No dia em que tivemos um presidente do município que é chamado pelo tribunal para ir responder pelos crimes ambientais, etc., que vai fazendo durante o seu mandato, os próximos que há de vir vão fazer melhor. Exato, este é um tema naturalmente que não se espera, esgota por aqui. Desculpa, há uma questão. Na estrada de que estavas a falar, que sai da escola secundária da Machava, mais para frente, lá onde tem escola, chamada Escola dos Americanos, mais para frente há uma vala lá, colonial feita, não está revestida, mas quando você anda consegue ver que aqui havia uma vala. Essa vala em condições normais devia ir até dar lá nos fios, quase lá para Kobe, onde tem aquela estrada que sai de Patrício Lumumba, dá a volta e vai dar ali no Ngonhamas Bar. Por que não se continuar aquela vala? Fazer-se a limpeza para puxar as águas naquela baixa que vem dar a Coca-Cola. Se nós pudéssemos fazer isso, o que é que teríamos? A água que está a inundar o bar de Bonhiça não havia de estar naquela quantidade. Ali, entre o chamado aviário, ao lado do Sossomol, com muita calma, tenta ver, a descobrir que há uma pequena ponteca ali, onde a água vinha da zona de Sossomol, atravessava para Mulumate. Porque na zona de Mulumate há um pântano ali, onde havia uma bacia, onde a água ia se descarregar. Mchanga, este é um tema que Desculpa, vamos voltar a debater. não, deixa-me dizer. Quem é o dono do aviário? O aviário é do Estado. O aviário é que tapou. Quer dizer, está-se a culpar as populações quando quem estraga as coisas é o próprio Estado. Quem foi fazer a estrada ali não deixou dimensões próprias daquela ponteca. Está a criar problemas à população e ainda gozam com a população, dizer que a população é que foi construir no lugar de água. E o governo estava onde? Voltaremos a avaliar a situação de emergência no nosso país. Estamos ainda na época chuvosa que geralmente estende-se até abril. E naturalmente é um tema inesgotável.